E aí pessoal, vamos fazer então mais um exercício aqui. Esse exercício é mais simples do que os outros. Nele eu estou pedindo o ganho de tensão e a impedância que é vista pelo gerador. Tá? Aqui eu posso fazer qualquer um dos dois. Eu posso primeiro calcular o ganho e depois achar a impedância. Eu posso primeiro achar a impedância e depois o ganho. Tanto faz o que eu vou fazer. Tá? Eu tenho um gerador VG aqui e a função dele aqui é só mostrar o que o gerador está enxergando no nosso circuito, porque a impedância a gente calcula de acordo com o que o nosso gerador está enxergando. Tá? Então eu vou calcular aqui agora o ganho de tensão. Novamente, ó, eu tenho que dar um jeito de encontrar VO em função de VI. Eu sempre tenho que fazer isso, encontrar a saída em função da entrada. Eu preciso achar o V1 e consequentemente o V1 vai ter função de VI. Então se eu for calcular aqui, ó, meu V1 vai ser igual à minha tensão de entrada vezes o gerador no qual eu quero encontrar a tensão dividido pela soma dos resistores. Então, meu V1 é igual a VI sobre 2. Se o meu V1 é VI sobre 2, quando eu substituir o V1 aqui, ó, esse meu gerador na realidade vai ser de 50 VI. Certo? Ó, eu posso fazer de novo o divisor de tensão aqui para achar o VO. VO vai ser igual a quem? A minha tensão de entrada, né, a tensão do meu gerador, que é de 50 VI, vezes o resistor no qual eu quero a tensão, dividido pela soma dos resistores. Então, o VO vai ser igual a 25 VI. Logo, o meu ganho de tensão vai ser igual a 25 volts por volt. Pronto, a primeira parte está feita. Vamos calcular agora a impedância de entrada. Para calcular a impedância de entrada, eu tenho que olhar do seguinte modo. Essa malha, os únicos resistores que eu tenho é esse aqui e esse aqui. Então, olhando, percebo que minha impedância de entrada é de 20 kΩ. No entanto, não são todos os exercícios que eu vou ter uma malha fácil de ser analisada. Então, eu preciso fazer do modo teórico. Então, a minha impedância de entrada ela vai ser igual à tensão de entrada dividido pela minha corrente de entrada. Tá? Essa minha corrente de entrada, eu tenho aqui meu gerador. E nessa malha vai estar circulando uma corrente I. Beleza? Quem é o meu VI? O meu VI vai ser a soma das duas tensões. Certo? Eu tenho a resistência, tenho a corrente, eu acho a tensão. Então, ó, vai ser igual a 10 vezes o valor da corrente, então vai ser igual a 10 I mais o V1. O V1 vai ser a corrente vezes meu resistor. Não confunda com esse valor de V1. Esse valor de V1 a gente achou em função do VI, certo? Agora eu estou achando em função da corrente. Vai ser 10 I. Isso aqui dividido por I. Cortou aqui, ó. Minha impedância vai ser de 20 kΩ. Tá? Bem simples esse exercício aí. Nesse exercício aqui, eu vou estar pedindo o ganho de tensão também. Perceberam que a maioria dos exercícios todos são ganhos de tensão, né? Ou ganho de alguma coisa. E nesse caso, o meu gerador ele não está vinculado com a tensão de entrada. Ele vai estar vinculado com a minha corrente. Tá? Então, não tem nada de novidade aí, apenas algumas coisas que nós temos que prestar atenção. Então vamos lá. Eu preciso saber quanto vale meu IB. Porque sabendo quanto vale meu IB, eu consigo saber o valor desse gerador e consigo achar o VO. Tá? Então vamos lá. Ó. O meu IB vai ser igual. Aqui ó, ele me deu o valor do VI. Meu IB vai ser VI dividido por R, que vai ser 10K. Então, ó, eu tenho VI,
que é 1 mili dividido por 10K. Ok? Isso daqui então vai ser igual a... Agora o que eu posso fazer, sabendo o valor de B? O que eu consigo fazer? Eu consigo achar o valor desse meu gerador. O beta vale 100. Beta e B, tá? Então ficaria 10 microamperes. Então ó, eu vou ter uma corrente de 10 microamperes vezes o meu resistor. Então eu sei que o VO vai ser igual ao meu gerador, que é de 10 microamperes, vezes o meu resistor de 10K. Olha o sentido do meu gerador e olha o sentido do VO. O VO ele não é um gerador. Se ele não é um gerador, a corrente tinha que estar contrária à direção que eu indiquei de VO. Sabendo disso então, já que a minha corrente está no mesmo sentido que minha tensão, o meu VO vai ser negativo. Beleza? Se eu fizer essa conta aqui, eu vou ver que meu VO é menos 0,1 volt. Para terminar aqui, ó, se eu for calcular meu ganho de tensão, que é VO dividido por VI, eu vou ter que menos 0,1 dividido por 1 mili vai ser igual a 100 volt por volt. E esse aqui é o ganho do nosso circuito. Nesse exercício aqui, eu estou pedindo ganho de tensão, ganho de corrente e a impedância interna. Se eu olhar aqui, ó, já tem algumas coisas que eu posso fazer antes de começar a resolução. É sempre importante eu analisar o circuito. Eu estou vendo que aqui eu tenho um gerador de corrente que vai estar vindo aqui, ó. Ele vai estar descendo e vindo para cá. Se eu olhar para esse nó, além desse gerador de corrente, eu também tenho a minha corrente de entrada descendo aqui. Então, eu já posso afirmar para vocês que a minha corrente aqui vai ser a corrente desse gerador mais a minha corrente de entrada. Mas pensa bem, eu não poderia já calcular o valor desse meu gerador aqui? Eu poderia. Por que eu poderia calcular já o valor desse gerador? Ó, ele é vinculado com o V. Quem que é essa tensão V? Não precisa nem fazer divisor de tensão. Tem uma corrente II passando por ele, então essa minha tensão vai ser igual a 2 II. Eu vou anotar aqui, tá? Então V é igual a 2 vezes a minha corrente de entrada. Se eu sei que o V é 2 vezes a minha corrente de entrada, eu consigo dizer que esse meu gerador é 200 vezes o valor da corrente de entrada. Então esse meu gerador aqui, ele vai ser 200, ou melhor, essa minha corrente que está passando aqui vai ser 200 II, que é ele, mais essa corrente II que está descendo. Então eu posso falar que a corrente que está passando nesse resistor é de 201 II, tá bom? Se a corrente que está passando nesse resistor é de 201 II, quanto que seria essa tensão aqui, ó, que eu vou chamar de tensão V2? Isso não ficou parecendo um 2, né? Que eu vou chamar de V2. Eu posso falar que V2 seria igual a 20,1 I. Beleza? Sabendo disso agora, eu consigo achar o meu VI, certo? Então, ó, VI vai ser igual a V mais V2. Então, o VI é 22,1 vezes a corrente de entrada. Ó, importante deixar isso aqui, tá? O que eu também posso concluir analisando o circuito? Ele deu pra gente que a minha corrente de entrada ela vai descer aqui, ó, e ela volta sozinha para cá. Então, a minha corrente de entrada vai e volta. Se a minha corrente de entrada volta para cá, e ela vale 1 vezes o valor dela, para cá vai continuar apenas 200 vezes o valor de I. Ok? Se para cá vai continuar 200 vezes o valor de I, e está subindo na mesma direção da tensão VO,
eu posso ainda dizer para vocês que VO vai ser igual a menos, porque está no mesmo sentido, 200 vezes o valor de I vezes meu resistor de 10K. Então meu VO vai ser 2000 I. Então, para calcular o ganho de tensão agora, VO por VI, isso daqui vai ser 2000 I dividido por 22,1 vezes a minha corrente de entrada. Cortou tudo isso aqui, então o meu ganho de tensão vai ser igual a 90,5 volt por volt. Aproximadamente, beleza? Agora, para calcular o ganho de corrente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha corrente de entrada e a minha corrente de saída. Ó, a minha corrente de saída, concorda comigo, que ela está passando aqui, né? A minha corrente de saída, ela vai ser onde tiver a minha tensão de saída. Então, eu já sei quanto vale o valor do IO. Eu já deixei claro aqui, ó. Ele vale 200 vezes o valor da corrente de entrada. Então, o meu ganho de corrente vai ser igual à tensão de saída, que é 200 vezes a corrente de entrada, dividido pela corrente de entrada. Então, o meu ganho de corrente vai ser igual a 200 ampere por ampere. Beleza? Agora falta só calcular a impedância. A impedância de entrada é igual a tensão de entrada dividido pela minha corrente de entrada. A minha tensão de entrada, ó, eu já achei que ele vale 22,1 vezes a corrente de entrada. Isso, se eu dividir pela minha corrente de entrada, eu já achei aqui, ó, Zin é igual a 22,1. Não posso esquecer de colocar quilo-ohms aqui, certo? Eu só esqueci de deixar o negativo aqui no ganho, né? Esquecer de deixar o negativo no ganho não pode, beleza? Deixei o negativo aqui, esqueci de colocar lá. E na verdade isso aqui não é o 4, né? Isso daqui é o 5. Mas beleza. Então, pessoal, eu acho que para pegar o conceito desses exercícios aqui de cascata, tá bom. Como teoria final, aí, o que a gente pode pegar? Sempre encontre a tensão que está vinculada com o nosso gerador em função da entrada. Tensão ou corrente vinculada ao nosso gerador, tá? Vinculado à tensão de entrada ou corrente de entrada, depende do tipo de amplificador. E a partir disso você já substitui e aí você começa a analisar por lei de Ohm, por Kirchhoff, lei dos nós, lei das malhas. E é bem tranquilo. Você vê que não tem dificuldade nenhuma, eu resolvi esses exercícios aqui tranquilamente. Então, no próximo vídeo eu já começo com a teoria de amplificadores operacionais. Beleza? É isso aí, galera. Valeu!